acordando o Yotá ali, né, gente? Acordando e foi gentil demais. O Fai-Fai praticamente arrasta o Yotá da cama. Aí eles irem conhecer o dormitório onde eles vão morar juntos. Enquanto isso, o Gun termina de arrumar as coisas dele e se despede carinhosamente da sua mãe e da sua irmã, mostrando todo o seu amor por elas, né, gente? Inclusive ele provocando muito a irmã dele. Ao mesmo tempo, Yotá e Fai-Fai chegam ali no quarto deles, no dormitório, e o Yotá fala pro Fai-Fai parar de se sacrificar pelos outros constantemente, especialmente por ele. Fai-Fai então fala que eles ali juntos lembra ele de quando eles moravam juntos com a mãe deles, e a expressão fria do Yotá se torna mais triste e mais séria quando ele escuta isso. O Gun então vai dividir o quarto com o seu melhor amigo do ensino médio, o Kong. O Gun revela para o Kong que ele dorme com a luz acesa, pois passou mais de uma hora preso em um depósito escuro. A imaginação dele deve ter viajado pra caramba e ele ficou traumatizado. Sempre que as luzes se apagam, ele é assombrado por pesadelos sinistros. Os dois então saem juntos para comer e acabam encontrando o Yotá, que tinha acabado de voltar do bar do seu irmão mais velho, o Newton. Ele está furioso por ter encontrado com um homem bonito. Ele está buscando a sua comida japonesa, tentando se acalmar. O Gun e o Kong são tão atrapalhados que eles acabam indo parar no quarto errado, gente, que é justamente o quarto do Fai-Fai e do Yotá. Eu ri demais nessa cena. E durante o momento de tirar foto para a carteirinha ali, o Gun e o Gun fazem amizade com o Fai-Fai. O Gun estuda engenharia química, o Fai-Fai estuda engenharia elétrica e o Yotá estuda engenharia civil. A foto do Gun aqui não saiu como ele esperava, né, gente? Porque ele até tentou se preparar ali, mas rapidamente bater a foto. O Gun então fala pro Fai-Fai que ele vai ao banheiro, gente, só que a torneira acaba quebrando, ele toma um banho aqui e alguém acaba ajudando ele, né? Ele pensa que é o Fai-Fai por conta do sapato dele. Ele revela para o Gun que o Yotá não é fã de locais com muitas pessoas e que ele provavelmente deve estar dormindo em um canto tranquilo por aí. Então começa a imaginar que tipo de pessoa o Yotá é. Ele acaba pensando que o Yotá é o tipo de pessoa que não liga pra nada. Eles então vão na cerimônia de calouros e veteranos. Focando no Gun, ele acaba sendo apadrinhado por um veterano que dizem que é muito fã aí da marvada. Esse veterano promete anotações para o Gun ali e o abandona logo em seguida. Finalmente então temos o calouro que vai entrar no grupo dos 10 perfeitos, que será apadrinhado pelo Armin, né? E esse calouro é justamente o Yotá. O Armin aqui tá super empolgado e ele fala que vai explicar pro Yotá depois o que significa ser do grupo dos 10 perfeitos. Durante o almoço, o Gun e o Fai-Fai encontram o Armin, o Ark, a Pum e o Yotá. O Armin tá tentando se enturmar com o Yotá aqui, mas apesar do calouro responder todas as perguntas dos veteranos, a conversa não flui muito, né, gente? Porque o Yotá não é bom de se aproximar das pessoas. Só que quando o Gun chega, gente, ele e o Armin automaticamente se aproximam. Quando o Gun e o Kong voltam pro dormitório, gente, acaba tendo uma queda de energia. O Gun então pede para dormir no quarto do Fai-Fai. O Fai-Fai permite. A pergunta se o Gun precisa que ele deixe todas as luzes acesas, que ele não se incomoda, e o Gun fala que só a luz do abajur é suficiente. O Fai-Fai também conta para eles que o Yotá não vai voltar pro dormitório, que ele não liga para essas coisas. Só que no silêncio da noite o Yotá retornou e ele deita na sua cama. No entanto, ele sente algo ali, né? E quando ele puxa o cobertor, uma cena angustiante se desdobra diante de seus olhos. Gun estava em um estado de desespero, chorando copiosamente. Lutava e perdia contra o que parecia ser um terrível ataque de pânico. Um pesadelo que o assombrava dominando completamente. E nesse momento o Yotá sentiu uma onda de preocupação invadi-lo. Ele tentou acordar o Gun chamando o seu nome. Os esforços dele foram em vão. Em meio à luta interna, o Gun, no instintivo de buscar por conforto, por ajuda também, agarra o Yotá com força. Apesar da sua habitual dificuldade em lidar com sentimentos, da tristeza que parece envolver o coração do Yotá como uma sombra, responde a esse abraço desesperado. Ele envolve o Gun firmemente nos seus braços, permitindo que o Gun o segurasse da maneira que ele quisesse, enquanto os dois se encontravam em um espaço de vulnerabilidade e compreensão, gente. O Fai-Fai repreendendo tanto o Yotá quanto o Gun porque ele disse que ele poderia dormir com as luzes apagadas, e o Yotá porque ele falou que não ia voltar essa noite, mas voltou. Eles explicam para Fai-Fai os seus motivos ali, e o Gun começa a provocar os irmãos. Não deixam ele de jeito nenhum voltar para o quarto dele. O Gun deseja boa noite aqui para ele, só que o Yotá fala para o Gun não tenha pesadelos. Ele repete isso ao longo do episódio e ele explica mais à frente o porquê, né? Ele fala dessa forma porque ele acredita que assim vai ser algo mais especial. Porque quando você acorda de um sonho, pode não necessariamente ser uma coisa boa, mas quando você acorda de um pesadelo, Ora ele seja muito calado, gente, eu achei que o Yotá tem jeito com as palavras, viu? Que aí o Gun volta pro seu quarto e provoca horrores o Kong aqui. O Kong se levanta puto da vida dele pra atacar o Gun, gente, só que o Gun expulsa ele do banheiro, o Kong volta a dormir, o Yotá volta. Eu ri demais com esses dois. Somos então apresentados a dois novos personagens, né, gente, que é o Book, interpretado pelo Fork,
e o Frank, interpretado pelo Wong. Cena de apresentação deles, gente, mas eu ri foi muito, porque o Gun simplesmente fala, não, a gente vai ser os inteligentes e não os destrambelhados, né, e não os atrapalhados. Simplesmente ele dá um tropeção, Brasil. Ele cai, gente, como jaca madura, mas eu ri demais, coitado. E ele ainda é humilhado duplamente, né, porque ele cumprimenta o Iotá ali na maior tranquilidade, na maior educação. O Iotá passa reto, Brasil, mas ignora que eu fosse. E essa atitude deixa o Gun confuso e perplexo, né, gente, porque ele encontrou o Iotá essa manhã. E apesar dele ter rido do Iotá quando o Iotá disse pra ele que ele não usa gravata porque ele não sabe amarrar, e o Gun se prontificou em ajudar ele, a indiferença do Iotá nesse momento faz o Gun questionar o que é que aconteceu. Será que ele tem um parafuso a menos? Aliás, nesse momento que o Gun estava amarrando a gravata do Iotá, o Gun se encontra em um intenso momento de contemplação, passando a observar aqui o Iotá de uma maneira diferente. Uma vez, na minha opinião, que ele percebe o quão bonito é o rapaz. E ele acaba se perdendo naquela profundidade fria, gelada, misteriosa e sombria, mas ao mesmo tempo charmosa e magnética dos olhos do Iotá. Por sua vez, apenas permite essa admiração silenciosa. O Iotá não é exatamente conhecido por ser uma pessoa social. Na verdade, muitos alunos o temem, né? Alguns até espalharam rumores aí de que ele é um serial killer. E o Fai-Fai, em um tom de brincadeira, decide provocar os seus novos amigos. Só que essas histórias, gente, não passaram de piadas. Na verdade, o Iotá é somente um jovem atraente que prefere a solidão a socializar. Essa perigosa aura de mistério que o cerca apenas contribui para fomentar essa imagem bem errada que os outros têm dele. Mas ele é só uma pessoa normal, introvertido, quieto, apenas está vivendo a vida à sua forma, né? Não vou dizer tranquilo, gente, porque a vida do Iotá é bem explosiva, tá? Já já o Gun vai descobrir. Por conta do trauma dele, gente, o Gun não consegue dormir sem as luzes estar acesa, né? E o Kong não tá conseguindo dormir direito. O Gun tenta trocar de quarto aqui, até tenta ir para um quarto solo, tenta ficar fora do dormitório também, mas isso é contra as regras. Então ele pede a ajuda do Fai-Fai aqui, e o Fai-Fai tem a brilhante ideia dele trocar de quarto com o Gun, gente, porque o Iotá mal aparece para dormir ali mesmo, então não teria problema nenhum. O Iotá pergunta por que o Fai-Fai fez isso sem consultar ele, mas o Fai-Fai deixa claro que a decisão é dele e fim de assunto, e se não for ajudar, não atrapalha. O Gun então chega no seu novo quarto, né, já encontra o Iotá aí sem camisa, né, o Iotá dá uma encarada no Gun aqui, gente, mas não se oferece para ajudar ele com a mudança, né. E o Iotá, apesar dele ter essa natureza fria e distante que repele os outros, no fundo ele tem um coração gentil e caloroso que poucos enxergam. O Fai-Fai inclusive tranquiliza o Gun, tentando convencer ele de que, à medida que ele conheceu o Iotá melhor, ele pode acabar gostando dele, e que o Iotá pode gostar dele também. E ao contrário dele, o Iotá cresceu em um lar com apenas homens, porque era apenas o pai deles, o Iotá e o Milton. A mãe, gente, morava com o Fai-Fai e ela acabou se casando depois. Essa experiência de crescer em um lar exclusivamente masculino, do Iotá ser uma pessoa que não consegue lidar muito bem com seus sentimentos, tornou uma pessoa reservada, mas existe ali uma profundidade emocional que merece ser descoberta, e que o Gun vai conseguir fazer isso em breve. Ao voltar para o quarto, gente, o Gun encontra o Iotá vestindo o pijama de bichinhos amarelos que o Armin deu a ele. O Gun tira sarra aqui do Iotá, gente, e o Iotá deixa claro para ele que o Armin não deu um pijama, ele deu 7, gente, pra semana toda. O Armin é um querido. E o Iotá usa o pijama, gente, porque ele não quer ficar lavando roupa, gente. Errado não tá. Sem falar que deve ser mega confortável, né, gente? Afinal, a gente tá falando do Armin. Subitamente, o Iotá já começa a flertar com o Gun aqui de maneira sutil, carregada de provocações. Suas palavras, algumas vezes, agressivas, né, gente? Ele acaba sendo grosseiro com o Gun, e quando ele percebe isso, ele pede desculpas, o que foi ótimo. Elas estão repletas de humor, de uma estranha atração que deixa o Gun intrigado, curioso e envergonhado. Enquanto a luz suave do quarto iluminava o espaço, e o Iotá deixa claro pro Gun que ele consegue dormir com a luz acesa sem problemas, uma nova dinâmica foi formada entre eles, e o Gun começou a perceber que, sob a aparência reservada do Iotá, havia muito mais ali para explorar do que ele imaginava. O Gun então ajuda o Iotá a fugir aqui dos outros membros, né, que eles querem que o Iotá concorre no concurso de lua e estrelas. O Gun encontra o Iotá no banheiro aqui, o Iotá deixa claro para ele que ele sabia que o Gun iria seguir ele, que ele estava ali esperando justamente o Gun. O Gun pergunta por que ele não fala diretamente para as pessoas que ele não quer participar do concurso. O Iotá fala que ele não gosta de falar com as pessoas, só que ele deixa claro que o Gun não está incluído nesse pacote, né, gente? Que o Gun é especial para ele, gente. Ele puxando o Gun aqui, deixando claro que com o Gun ele gosta de falar, gente, que ele se sente bem falando com o Gun. E o sorrisão que o Gun dá para ele aqui, gente, muito fofo. Os dois então saem para comer juntos, gente. O Iotá provocou o Gun em relação a ele ser um cachorro, né? E tem um momento que o Gun imita o cachorro pro Iotá, gente, que eu me derreti de fofura nesse momento. O Santa é muito adorável. Tarde
da noite, o Yota volta ali, gente, e o Gun percebe que ele tá tremendo muito, ele vê se tem alguma coisa errada, ele nota que o Yota está passando mal, além disso, ele tá com hematoma nos lábios e também na região do abdômen. O Gun, bem preocupado, pergunta o que aconteceu, só que o Yota não conta pra ele. O Gun fala que tudo bem se o Yota não quiser contar pra ele, mas que ele vai cuidar do Yota. Ele cuida dos seus ferimentos ali e depois dá o famoso banho de toalha tailandês no Yota, gente. O Yota até fala que ele é intrometido, mas o Gun não dá a mínima. Ele tá muito preocupado com o Yota aqui, e essa é a primeira vez que alguém cuida do Yota dessa forma. Isso acabou aproximando os dois e fez o Yota se sentir especial para o Gun de uma certa maneira. O Gun fala pro Yota que se ele precisar de qualquer coisa, ele pode acordar ele a qualquer momento. O Yota se força a levantar aqui. Ele fica bem próximo do Gun enquanto fixa seus olhos profundos em Gun. Com uma sinceridade que revela a sua vulnerabilidade, ele afirma que a melhor maneira do Gun lidar com essa situação é não se afastar dele. Sem hesitar, o Yota puxa o Gun para deitar com ele, se colando a ele como se fosse uma aranha comedora de gente, o envolvendo em um abraço firme, como se ele quisesse proteger nesse momento a conexão que se formou entre eles. Ele deixa claro que ele não vai deixar o Gun essa noite. Ele até pede desculpas por isso, mas a ideia de ficar longe do Gun essa noite é insuportável para ele. Ele não iria aguentar. E o Gun, apesar de ter ficado tímido, gente, viu sinceridade nas palavras do Yota, permite o Yota ficar ali nos braços dele. Na faculdade, gente, o Gun ouve do Armin que ouviu dos amigos do Armin. O Yota não é bem visto por muitas pessoas, que ele briga frequentemente, mas ele não acredita que o Yota seja uma pessoa ruim. Parece que o Yota ficou observando o Gun enquanto ele dormia, né, gente? Eu acho que ele acaba fazendo isso algumas vezes, assim, preocupado, né, vendo se ele vai ter pesadelo ou não. Então pede o Gun pra amarrar a gravata pra ele. E pra mim ficou mais do que claro que o Yota tá fazendo isso de propósito. É aquela sutileza dele, né, gente, que ele usa pra poder manter o Gun perto dele. O Gun tenta ensinar aqui o Yota como que amarra uma gravata, mas o Yota não faz questão nenhuma de aprender, ou então ele tá fingindo que ele não sabe. A intenção do Yota é clara, né, gente? Ele quer que o Gun se torne o seu laço diário, mesmo que ele não tenha coragem de expressar isso abertamente, né? Então se prepara para a peça que ele vai ter na faculdade de engenharia, gente, onde ele vai interpretar um cachorro. Eu ri demais. E ele pergunta para o Yota qual é a primeira coisa que ele pensa quando a engenharia vem na cabeça dele. O Yota simplesmente responde: você. Essa revelação carrega consigo uma curiosidade e um interesse que está nas entrelinhas da relação que está se formando entre eles. À noite, o Yota permite que o Gun lhe faça uma pergunta depois de acabar sendo grosseiro com ele sem motivo algum. Ele até entrega um lanche para o Gun aqui para fazer o Gun aceitar. Ele fala que foi o Armin que comprou para ele. E a pergunta que o Gun faz aqui para o Yota é se ele está namorando alguém, porque ele fica fora ali várias vezes. O rosto do Yota então se aproxima, seus olhos cheios de um brilho flertador e sério. Ele confirma que sim, mas ele faz isso de um jeito pausado, gente, e até sedutor. O Gun não pegou, gente, mas o Yota indiretamente deixou claro para ele aqui que a única pessoa que interessa a ele atualmente é o próprio Gun. E aí, durante o café da manhã juntos, o Yota, astuto como sempre, utiliza um formulário disfarçado para saber os gostos do Gun, justificando que se trata de um projeto ali da faculdade. O Gun até estranha um pouco, ele é inocente sim. De qualquer forma, gente, as intenções do Yota aqui tão claras, gente, e ele vai usar esse formulário na cena do bar, onde o Yota acaba trocando olhares afiados aqui com um homem bonito e elegante que tenta puxar conversa com o Yota, mas o Yota apenas o fuzila com os olhos enquanto ele permanece em silêncio. Tá claro que há uma tensão palpável entre Yota e o Gun ali no quarto deles. Não provoca o Yota de leve ali, e aí o Armin liga para o Yota e o Yota convida o Gun para ir no cinema com ele, o Armin e o Armin. Yota alega que ele não se sente confortável em ficar muito tempo com pessoas que eles não conhecem muito. Responde todo feliz agora, então quer dizer que ele é amigo do Yota, que ele é próximo do Yota ali. O Yota não responde ele, gente, mas um olhar intenso acontece entre eles. Aqui se prolonga de tal maneira, gente, que faz o Gun se sentir tímido e até gaguejar depois. Então o Yota, ele apenas sorri, gente, feliz de saber que sua presença parece ter um impacto profundo em seu futuro Beagle. Armin e Gun chora pra caramba no filme, enquanto o Ark e o Yota permanecem diferentes. Enquanto o Gun vai ao banheiro com o Armin, o Ark aproveita aqui para conversar com o Yota, falando para ele que quando ele estiver por perto, ele consegue lidar com as besteiras do Yota. Mas como ele vai fazer um estágio em outra cidade e não vai estar ali mais, ele não quer que essas atitudes errôneas do Yota afetem seu namorado. O Ark conhece bem o parceiro que tem, né, gente? Ele sabe que o Armin não hesitaria em ajudar se soubesse que o Yota está com problemas. Ele até fala para o Yota que ele não tá ali para dizer para o Yota como o Yota deve viver a vida dele, que ele pode fazer o que ele quiser, mas ele aconselha ele a mudar de atitude antes que seja tarde demais. Diz que ele torne
torne a situação irreversível e ele perca todo mundo. Basicamente, ele fala para o Ryota parar de agir como um moleque mal amado. No banheiro, o Armin pergunta para o Gun se ele está mais próximo do Ryota. O Gun fala que sim, e o Armin fala que ele também está tentando, mas que é difícil quebrar as barreiras do Ryota, mas aos pouquinhos eles estão conseguindo. O Armin continua provocando o Ryota sobre os pijamas ali. O Ryota faz o Gun vestir o pijama amarelinho, né, gente? E o Gun ficou muito fofo, gente, tão adorável que o próprio Ryota não conseguiu se segurar aqui e não conseguiu esconder o sorriso, né? O Gun, percebendo a alegria do Ryota, declara que ele pode fazer qualquer coisa para fazer o Ryota sorrir, que ele se importa com ele, né? O Ryota fala que é a primeira vez que alguém se importa com ele dessa forma. Ele apenas olha de um jeito mais especial para o Gun aqui, e o Gun apenas sorri, né? E aí no dia seguinte, gente, o Ryota aparece ali sem vergonha nenhuma mesmo e pede para o Gun amarrar a gravata dele. Pedido esse que o Gun atende com um sorriso radiante, ignorando completamente os olhares curiosos ali e estranhos que os seus amigos estão direcionando a ele. Ele explica para os amigos dele ali que como ele e o Ryota agora são companheiros de quarto, é natural que eles fiquem próximos e que eles compartilhem alguns momentos juntos, gente, mas os amigos do Gun não concordam muito com isso não. Durante a aula, o Gun menciona para eles ali o formulário que o Ryota deu a ele, né, sobre perguntas pessoais. O Fai-Fai aparece, gente, e fala para ele que isso é um lance do Ryota, que ele faz isso quando ele quer conhecer uma pessoa melhor. O Gun não entende o que o Fai-Fai disse com conhecer melhor, porque o Gun é um pouco inocente e ingênuo, sim. Acontece então um apagão no dormitório e o Fai-Fai encontra o Gun ali num café. E ele explica para ele que desde os divórcios de seus pais, o Ryota desistiu do amor. Ele deixou de acreditar que o amor existe. Isso, ele tem um hábito bem errado de sair à noite para testar a fidelidade dos casais. Ao flertar com pessoas comprometidas, ele acredita que, se elas corresponderem ao seu interesse, isso significa que o amor deles já estava fadado ao fracasso. Então ele apenas está poupando o tempo ali dos casais. O Ryota não bate bem da cabeça não, tá? E quando ele consegue separar o casal, e muitas das vezes ele consegue, ele simplesmente desaparece da vida da pessoa que lhe correspondeu e até lhe fornece um número falso. O Gun fica chocado aqui com essa informação, seu cérebro trabalhando arduamente aqui para tentar entender o Ryota, né? Só que aí o Ryota aparece aqui e o Fai-Fai provoca um pouquinho, falando que agora que o dono do Beagle apareceu, ele vai embora, né? O Ryota senta do lado do Gun e o Gun revela para o Ryota que o Fai-Fai já contou tudo para ele. Essa aqui, embora ele entende a situação, ele não entende ela. Em outras palavras, gente, ele ainda se sente confuso. Só que o Gun disse que entende ele, né? O que deixa o Ryota muito interessado e curioso, né? Como assim alguém entendeu ele? Ele embrulha o Gun aqui com a camisa dele e a gente consegue ver que o Ryota está surpreso, gente, mas feliz. Perceber que existe alguém que parece entender o seu lado sombrio, digamos assim. Se agora que o Gun sabe, ele seria capaz de aceitar o Ryota do jeito que ele é. O Gun não responde aqui. Eles apenas se olham por um longo tempo e aí o Ryota se deita ao lado do Gun. Quando eles acordam, eles tomam café da manhã juntos e é um momento que se torna muito significativo para o Gun, pois o Ryota revela que ele é a primeira pessoa a quem ele confia o seu número de verdade. Fala para o Gun porque que é tão difícil dele entender que ele quer conversar com o Gun, ele quer estar próximo do Gun. Quanto ao Gun, ele fica atônito aqui, enquanto o Ryota continua flertando de leve, criando uma atmosfera carregada de uma estranha expectativa entre eles. Durante a apresentação teatral, o Gun se fantasiou de Beagle e ficou muito fofo. Ele brilha em cena, gente, o Ryota observa de longe, né? Encantado pelo quão adorável o Gun é, o Fai-Fai até tenta incentivar o Ryota a se aproximar aqui, mas não consegue. Após a peça, ele encontra o Ryota ali no banheiro, né? Ele sabia exatamente que o Ryota estaria ali. O Ryota tá fugindo dos seus colegas ali que querem forçar ele a participar do concurso de lua e estrelas representando a engenharia civil, só que o Ryota não quer isso. A tensão entre os dois cresce quando o Ryota puxa ele para uma cabine, nos dedos dele, nos lábios do Gun. Enquanto eles mantêm um olhar um no outro, imerso nesse momento intenso e elétrico. Em seguida, ele convida o Gun para ir com ele no bar até seu irmão mais velho. Tá curioso para saber para onde o Ryota vai todas as noites ali que ele não passa no dormitório. Aqui no bar do irmão mais velho do Ryota, o Neil aparece, gente, e começa a provocar o Ryota ali. Com um sorriso astuto e provocador, ele comenta que o Gun é exatamente o tipo do Ryota e que ele entende bem por que o Ryota trouxe o Gun até o seu quarto. O Neil colocando muita lenha na fogueira, né? Foi muito bom. O Ryota tenta contornar aqui a situação. O Gun apenas fica tímido e aí a mãe do Gun liga pra ele aqui. O Gun mente pra ela falando que ele tá ajudando o seu colega de quarto a fazer um trabalho. Ela fala para o Gun que ela sabe que ele tá mentindo e que assim que ele chegar em casa ele deve entrar em contato com ela. Após o fim da chamada, o Ryota comenta com o Gun que a
a família dele parece calorosa, em contraste com a sua própria experiência familiar, que ele mal lembra da sua mãe aí, que ele foi separado dela quando ele era muito pequeno. O Gun pede desculpas por trazer esse assunto à tona, gente. O Yota fala que tá tudo bem, que ele se sente feliz quando ele vê o Gun interagindo com a mãe dele, e no impulso o Gun acaba falando para o Yota que se ele quiser, ele pode ser o outro filho da mãe dele. Ele sugeriu isso, gente, sem perceber a profundidade que tem por trás das palavras dele. Ele ainda convidou o Yota para ir para casa dele, falando que a sua família vai recepcionar ele de uma forma calorosa. A família dele gosta de todos os seus amigos, porque ele não tem muitos. Ele tentando fazer o Yota sorrir nesse momento, gente, e de fato ele conseguiu. O claro desejo do Yota de se aproximar ainda mais dele. Logo quando os dois vão para o bar, o Gun se depara com o Arich, o ex-namorado do Yota, que tenta interagir amigavelmente com eles. Enquanto isso, o Neil e seu amigo ele ficam provocando o Yota e o Gun. O Gun conta para eles que ele não gosta de dormir no escuro porque ele teve um trauma ali quando ele era criança, e o Neil fala para ele que o Yota também tem um trauma, mas um trauma em relação ao amor que fez ele desistir de amar. Deixa claro que o Yota tá sendo possessivo com o Gun. O Yota fala para o Neil parar de beber ali, parar de ficar fofocando sobre a vida dele. O Neil apenas sorri aqui, gente, ele não iria parar. No entanto, eles são interrompidos quando o Clau aparece puto da vida dele, reclamando com o Arich ali, falando que ele disse que voltaria mais cedo. O Arich fala que é porque ele encontrou o Yota e o Gun ali, por isso que ele demorou um pouco mais. O Clau então confronta o Yota furioso, falando que diabos que ele tá fazendo agora. Só que o Yota não se intimida ali, né, gente? Já o Arich tenta segurar o seu atual namorado. Gente, mas isso aqui vai ser muito bom, Brasil. Temos um Dark Flag versus um Red Flag, gente. Após o Cal confrontar aí o Yota, afirmando para o AI que o Yota não é alguém confiável, não mentiu. Tudo isso, o Yota apenas sorri provocativamente aqui, gente, os olhos dele frio e sombrio, e ele puxa o Gun pra ir embora com ele, né? Só que na saída, gente, ele encosta de propósito ali na cintura do A, gente, segura pela cintura mesmo, enquanto se afasta, provocando ainda mais o Cal. O Gun fica chocado, surpreso e muito contente ao saber que o Yota sabe escrever o seu nome e o seu sobrenome completo. Yota apenas olha ali como se isso fosse algo comum, trivial, embora ele note que o Gun gostou disso e isso faz ele se sentir alegre. Nós sabemos que os nomes e sobrenomes tailandeses são tão longos e tão difíceis de escrever até para eles mesmos, por isso que muitos têm apelidos, né? No quarto, o Yota nota que o Gun parece querer fazer uma pergunta para ele. O Gun provoca ele um pouquinho, mas fala que Yota o lembra aqui da promessa que ele fez de levar o Yota para casa dele, e o Gun assente aqui. Durante a aula, o Yota vai até a classe do Gun aqui e pede para o Gun amarrar a gravata dele. Algo que o Gun faz entusiasmado ali, né, gente? Com um sorriso no rosto já acostumado. É algo que ele gosta de fazer. Os amigos do Gun observam a cena surpresos, gente, principalmente quando o Yota fala que ele só vai no evento ali porque o Gun vai também. Aliás, sobre esse evento, o Yota dá um jeito de trapacear para ser o parceiro do Gun. Obviamente que o Yota não permitiria que o Gun fosse parceiro de mais ninguém, e para mim o Armin percebeu isso. Embora ele provoca o Yota, ele permite o Yota trapacear. O Fai Fá comenta que o Gun não parou de sorrir ali desde que ele começou a falar do Yota, e eles perguntam ali se o Gun gosta do Yota, né? O Gun não consegue falar sim, mas também não consegue falar não, e aí o Yota aparece nesse momento e o Gun fala que ele está ali porque ele esqueceu a chave dele, né? O Yota então cuida do Gun aqui, coloca a chave na mochila dele para ele não esquecer. O Gun se sente agradecido aqui, se aproxima do Yota, falando que o seu parceiro cuida dele muito bem, só que o Yota olha no fundo dos olhos dele. Gun se lembra do que os amigos dele comentaram, né? De que ele parece gostar do Yota. Ele se sente tímido aqui e se afasta. E aí, gente, o Gun começa a surtar sozinho, gente, o que deixa o Yota ansioso e preocupado. Que diabo tá acontecendo? E o Gun continua surtando ali, eu ri demais. Quando os dois conversam, gente, o Gun fala para o Yota se ele realmente tem medo de amar. O Yota fala que não, pro Gun não prestar atenção na conversa de um bêbado. Só que aí o Gun fala que eles podem tentar superar seus traumas juntos, né? O Yota medo de amar e o Gun medo do escuro. O Yota se aproxima e pergunta para o Gun por que é que ele quer que o Yota volte a amar. O Gun não consegue responder aqui porque ele quer que o Yota ame ele, mas é isso que ele quer. E aí, gente, o Yota fala que tudo bem, que trato fechado, mas que se ele superar esse medo, o Gun terá que assumir a responsabilidade pelos seus sentimentos, né? E nisso ele beija o Gun. E ele apenas continua olhando para ele intensamente, né, gente? O Yota sabe exatamente o efeito que ele causa no Gun, gente. E ele se diverte com isso, tá? E aí o Gun acaba contando para os amigos dele o que é que aconteceu. Os amigos dele têm certeza que o Yota gosta dele. O Kong propõe um teste ali para o Gun fazer. O Gun faz o teste e o resultado dá positivo, que ele gosta do Yota. Só que eles comentam isso em voz alta, né, gente? Incluindo o Fai Fá, que berra aqui. O Yota
acaba escutando e pergunta se seu Beagle gosta dele, né? E aí, gente, o Gun decide fazer o teste com o Yota, e à medida que o Yota vai respondendo sim ou não, o Yota começa a reconhecer seus próprios sentimentos, ao mesmo tempo que ele se desespera e tenta reprimir isso. Mas o coração quer o que ele quer, né? Em alguns momentos o Yota não consegue se segurar e ele coloca pra fora mesmo. O resultado do teste obviamente dá o mesmo que o Gun, né? Ou seja, positivo, que ele se gosta. O Gun então fala pro Yota que ele deve ter pensado em outra pessoa enquanto ele respondia, né? Mas o Yota fala que não, que ele só pensou no seu Beagle mesmo. Ele continua bem próximo do Gun ali, provocando e flertando muito com ele, e o Gun que luta. Sai para beber com seu veterano, o Sen, que também vai beber com o Ark, com o Army e com o Yota. Ao notar as pulseiras de casais que o Army e o Ark usam, o Gun perguntou sobre elas. Eles explicam para ele que essa é a pulseira dos 10 perfeitos, uma pulseira que é usada por você, que faz parte do grupo dos 10 perfeitos, e a outra é usada para sua pessoa especial. O Gun acha isso muito fofo, ele até vira para o Sen, e o Sen deixa claro para ele que isso é um lance dos 10 perfeitos. O Gun, já um pouco embriagado aqui, implora para o Yota dar a ele uma pulseira dessa, que ele quer usar também. Armin então fala que o Yota é o único solteiro ali dos 10 perfeitos, que ele deve dar uma pulseira para o Gun. Era claro que o Armin, como presidente do fã-clube Yota Gun, faria isso, né, gente? Maravilhoso. A noite avançou e tanto o Gun quanto o Armin ficaram bem bêbados aqui, e os seus semis estão cuidando deles. O Armin insiste que estava sóbrio e o Ark decide testar isso, então ele deixa o Armin ficar em pé, só que o Armin não consegue, né, gente? Ele sai tombando ali, quase caindo. Eu ri demais nessa cena. O book simplesmente perfeito. Gun então não quis ir embora porque ele queria sair para comer frango frito, né? Isso é um lance dele. Ele fala para o Yota aqui, e quando ele bebe, ele quer comer frango frito depois, se eu não me... Os dois se sentam num banquinho ali. O Yota pergunta para o Gun se ele lembra do que ele disse quando ele estava bêbado. Ele fica envergonhado e tímido porque ele lembra, mas pede para que o Yota não leve a sério as palavras de um bêbado. O Yota então se aproxima e declara para o Gun que quando ele conseguir as suas pulseiras dos 10 perfeitos, ele vai dar uma para o Gun. Ele promete isso para o seu Beagle, que fica tímido com um leve rubor na bochecha ali e concorda com o Yota. O Yota fica esfregando a sua gravatinha ali no nariz do seu futuro Beagle, Brasil. E aí o Gun acorda, ele arruma a gravata para o Yota, fala pro Yota que agora eles são próximos. O Yota sorri com olhos brilhantes, ele coloca um arquinho de orelha de Beagle no Gun. Como que ele fica fofo, gente. O Yota sorri aqui. Yota, seu coração já caiu, viu, querido? Então começa a tirar sarro do Yota, falando que ele teve que acordar cedo porque ele tem aula de manhã. E aí o Yota revela pra ele que é uma aula geral. Ou seja, o Gun também tem aula e eles estão atrasados. O Gun quase chega morrendo ali na aula, gente, o pop do Gun. O Gun puxa o Yota pra sentar ali com ele, seus amigos, né? Apresenta seus amigos ali para o Yota. E depois, na hora que eles vão comer, ele convida o Yota também, não aceita o não como resposta. Os amigos do Gun então ficam provocando o Yota e Gun, falando que eles agem como casal. Bem, eles agem. Um deles, que é o Frank, até comenta que eles parecem ele e seu amor. Ao chegarem no dormitório, eles são surpreendidos aqui pela mãe do Yota e do Fai-Fa. Fai-Fa tenta interceder aqui, pedindo para o Yota falar com a mãe deles de uma forma mais educada, mais compreensiva, né? Mas o Yota se recusa a dar qualquer abertura, sentindo que sua mãe abandonou a família. Trata como se fossem meros objetos, especialmente o Fai-Fa. Fique longe de nós, deixa a gente em paz, e o Yota diz enquanto ele puxa o Fai-Fa para ir embora com ele. Ele então vira pro Fai-Fa e fala que não é o momento para ela ser uma boa mãe e que é melhor que ela desapareça da vida deles. Extremamente irritado, o Yota entra no quarto ali e começa a se preparar para ir pro bar do seu irmão mais velho. O Gun fala para o Yota: eu posso pedir para você não ir? O Yota fala que isso tem a ver com você, cuida da sua vida que da minha cuido eu. Primeiro, o Gun fica chocado com a grosseria do Yota, e segundo, gente, ele fica chateado, né? Porque o pedido dele ali foi pura boas intenções, né? Ele até deixou claro ali que ele não queria que o Yota se machucasse. Em outras palavras, que ele se preocupa com o Yota, mas é como se o Yota pegasse essa preocupação do Gun e jogasse no lixo. Ao chegar no bar do seu irmão mais velho, o Yota começa a encher a cara aqui. O Newton tenta acalmar ele. Ele fala que o Yota não precisa ter sido tão duro com a mãe deles. O Yota fala que ele detesta que a mãe deles trata eles como se eles fossem um objeto. Se ele não se lembra o quão mal, o quão triste o Fai-Fa ficou aqui quando ela mandou ele de volta porque ela começou uma nova família. O Neil então fala que sim, mas ele fala que eles poderiam resolver as coisas de um jeito melhor. O Yota explode aqui, grita que ninguém entende, e nesse momento o Arich abraça ele. Ele conforta o Yota da melhor maneira que ele consegue, né? Ele fala pro Yota que com ele o Yota não precisa ser forte. O Yota então começa a chorar muito, ele fica em prantos aqui enquanto está abraçado ao Arich. Só que nesse momento o namorado do Arich, que é o Cal, aparece, questionando agressivamente o Yota que
diabos que ele tá fazendo e lhe dando um soco logo em seguida. O Yota tenta reagir, só que o Kao é mais habilidoso, né? O resultado é que o Yota toma mais um soco e o Kao só para quando o Arich lhe dá um tapa na cara. O Arich então fala uma frase que é um pesadelo para o Kao. Vamos terminar. Quando o Yota chega no dormitório, o segurança avisa para ele que teve uma queda de energia ali. O Yota fica extremamente preocupado com o Gun. Quando ele chega no quarto deles, gente, ele encontra o Gun tendo pesadelos ali porque a luz se apagou. Ele rapidamente tenta acordar o Gun aqui. O Gun se aconchega em seus braços e fala que ele teve um pesadelo de que ele perdia o Yota, que o Yota deixava ele, e o Yota, do jeito dele, fala que ele não vai deixar o Gun. Por conta do Yota ter sido grosseiro e ríspido com o Gun, né, quando ele mandou ele cuidar da sua própria vida, quando o Gun manifestou a sua preocupação com o Yota, o Gun está bravo e chateado com ele, e o Yota tenta fazer as pazes com o Gun, mas ele não faz ideia de como fazer isso, inclusive ele verbaliza isso para o Gun. O Gun também fala que ele não sabe o que ele pode fazer, mas que ele continua irritado, bravo, né? Só que aí, gente, o Yota simplesmente beija ele. Gun paralisa, definitivamente ele não esperava essa atitude do Yota. No entanto, quando o segundo beijo acontece, depois de uma troca de olhares fervente entre eles, o Gun acaba permitindo e se deixa levar pelo beijo do Yota. E à medida que seus lábios se entrelaçam em uma doce e prazerosa dança, o Gun silenciosamente perdoa o Yota por ter sido idiota com ele. O segundo semestre então se inicia e os meninos já podem usar a jaqueta de engenharia, só que o Yota, gente, continua usando as suas roupas comuns porque ele quer que o Gun continue arrumando a sua gravata. O Fai Fai até provoca o Gun em relação a isso, né, falando que agora eles não vão precisar mais ver essa cena, só que não, né, porque quando o Yota aparece ali, ele pede para o Gun arrumar a gravata dele, e o Gun faz isso na frente de todo mundo, não se importando com os olhares provocativos que dão para eles. Enquanto o Gun arruma a sua gravata, o Yota convida ele para ele ir para a festa de despedida do Ark, né, que ele é o Nong preferido do Armin ali. O Gun aceita e o Fai Fai vai também. Eles bebem algumas ali e depois o Yota acaba encontrando o Arich fumando, claramente abatida após o término do seu relacionamento com o Kao. Então se aproxima, o Arich pergunta para ele se ele não está feliz do Arich ter terminado com o Kao. Para surpresa do A, o Yota o beija abruptamente, depois ele deixa claro que ele não nutre mais sentimentos românticos pelo A e o A sente o mesmo. Contudo, Brasil, o Gun, que se levantou para ir ao banheiro, testemunhou esse beijo. Isso provoca uma transformação drástica no mundo do Gun. Suas cores e luzes desaparecem por completo. O Yota conseguiu ofuscar a luz em seus olhos. O Gun tenta agir normalmente aqui, interagindo com o Arich, né? Mas seus olhos o traem e tremem em momentos de tensão. Sem escolhas, ele se vê obrigado a ir embora com o Yota. Nesse momento, são surpreendidos por um homem que acusa o Yota de tentar roubar a sua namorada. O homem não está sozinho e eles começam a atacar o Yota, só que logo o Kao aparece e ajuda o Yota. Os dois lutam ali como podem, mas acabam feridos, só que aí a briga termina quando o irmão mais velho do Yota chega. Gun fica em estado de choque, profundamente preocupado, impactado. Primeira vez que ele sente duas coisas em relação ao Yota que ele ainda não tinha sentido antes: temor e medo. O Gun cuida dos ferimentos do Yota aqui, mas pela primeira vez se afasta do toque dele, né? Não quer ficar escutando o Yota chamando ele de Beagle. Fai Fai, indignado e completamente coberto de razão, repreende duramente o Yota. Quando você vai parar com isso? Se você não tem medo de morrer, problema seu, mas as suas ações estão colocando em risco a vida de outras pessoas. Como você consegue dormir à noite fazendo algo assim? Tá, então pede para o Gun ficar ao lado dele, só que o Gun se aproxima do Fai Fai e fala pro Fai Fai que ele quer ir embora, e o Fai Fai vai embora com ele. Tá, tenta ir atrás, mas o Neil impede ele, falando que eles podem conversar quando ele se acalmar. No quarto, o Gun expressa para o Fai Fai o quanto que ele ficou extremamente preocupado com o Yota, pensando que ele ficou chocado e assustado com o que aconteceu. O Fai Fai tenta confortar ele aqui e o Gun fala para o Fai Fai que só deseja que o Yota seja sempre a pessoa que ele conheceu e não alguém que ele não conhece, né? Essa figura sombria e fria. Embora todos ao redor do Gun criticassem o Yota, né, gente, falasse mal dele, até esse presente momento o Gun ainda não tinha testemunhado o lado sombrio do Yota. Agora ele viu com seus próprios olhos o lado obscuro do Yota, mas isso não faz com que o Gun ame ele mesmo. Fai Fai, percebendo a angústia do
do Gun menciona que o Yota está tentando mudar desde que conheceu ele. Gun, no entanto, questiona se essa mudança é motivada por ele ou por outra pessoa, porque ele viu o Yota e o As beijando. Ao pronunciar essas palavras, as lágrimas que ele segurou desde aquele momento começam a sair como se fosse uma cascata. Elas escorrem pelo rosto do Gun de tal maneira, gente, que te deixa extremamente tocado. O Gun tem consciência que ele não tem direito de impedir o Yota, né? Afinal, eles não namoram, não houve traição aqui, nem por parte do Orit, nem por parte do Yota. Mas ainda assim dói, né? Afinal, o Yota foi um idiota mesquinho, um babaca. Porque ele fica constantemente dando esperança para o Gun, flertando com ele o tempo todo, e ele vai lá e faz isso. Gun então pede a ajuda do Fai-Fa para trocar de quarto. Quando o Yota descobre que o Gun se mudou de quarto, ele se apressa a ir até o quarto do Fai-Fa e confronta seu irmão mais velho aqui. Kingo do Fai-Fa acaba com o Yota nesse momento, gente. O Yota mereceu escutar cada palavra, merecia escutar muito mais, na verdade. Do que é que você está falando? Você nunca cuidou bem dele. Meu amigo não está seguro com você, e se você sente ciúmes dele, admita. Ignorando as palavras do Fai-Fa aqui, o Yota pega na mão do Gun, chama ele de Beagle e pede para o Gun voltar para o quarto dele. Lágrima nos olhos, gente, o Gun responde que ele quer ficar ali. Tá, então fala para ele falar a verdade. O Gun fala que ele está falando a verdade. O Yota fala que ok e vai embora, né, gente? Eu acho que aqui o Yota percebeu o como que ele quebrou o Gun. Fai-Fa então percebe que o Gun está prestes a desabar. Ele rapidamente abraça ele e fala que o Gun realmente ama muito o seu irmão idiota, né, pra ele não chorar, que está tudo bem. Só que o Gun tá se sentindo sobrecarregado, né, e as lágrimas não param de sair. O Yota, por sua vez, retoma ao quarto, gente, mas depois de alguns minutos ali, a insônia o consome. Ele não consegue mais ficar longe do Gun, e então ele vai até o quarto do Fai-Fa. Ele se deita ao lado do Gun e abraça ele. Gun admite que ele está com medo de acordar e descobrir que o Yota não está mais ali com ele. O Yota o abraça com mais força, gente, e fala que ele nunca vai deixar o Gun ir a lugar nenhum. Gun então se ajeita e os dois dormem abraçadinhos juntos. E a cara do Fai-Fa nesse momento foi maravilhosa. Ele bem indignado, como se dissesse: eu desisto de vocês, seus viados patéticos, vocês que se resolvam então. O Yota então decide pedir a ajuda do Armin, né, porque os amigos do Gun não estão deixando ele se aproximar do Gun mais. O Gun, por mais que ele precisa se forçar a isso, ele tá conseguindo ignorar o Yota. O Armin deixa claro que só vai ajudar o Yota se o Yota admitir pra ele que ele quer o Gun de volta. Tá, então faz isso e o Armin fala: deixa eu culpar. Ele coloca o seu plano em ação e tenta chamar a atenção do Gun várias vezes aqui, mas é ignorado por ele. Então, em um golpe de mestre, gente, o Armin finge que ele está se acabando em lágrimas porque ele está com saudades do Armin. O escândalo que ele arma, gente, é tão dramático e tão engraçado, eu não conseguia parar de rir nesse momento, e o Gun acaba voltando e pergunta o que há de errado com o Armin. O Armin então consegue dobrar o Gun aqui, que compadecido, se oferece para ir para a praia com ele para o Armin poder encontrar o Ark. O Yota então aparece aqui e o Armin, gente, enxuga as lágrimas falsas ali, a sua voz volta até a tonalidade normal e ele convida o Yota para ir com eles. O Yota obviamente aceita, né, gente? Ele até troca olhares aqui com o seu Beagle. O Beagle encara o Armin aqui, mas já era, Beagle. Tu caiu direitinho na armadilha dos dois. O plano do Armin deu muito certo. E o Armin tá conseguindo tão bem bancar o cupido aqui que ele faz o Gun ir na frente com o Yota durante a viagem. Chegam na praia, o Armin e o Ark rapidamente se abraçam aqui. É aquele abraço caloroso, matando a saudade que eles estão sentindo ali, que é enorme mesmo. Mas vocês entendem, né, gente? Afinal, o Ark é muito gato, gente, é semi-cadelizado, eu acho assim. O Ark então avisa para o Yota que essa noite eles vão pegar as pulseiras dos 10 perfeitos do Yota. O Yota tenta tocar no Gun aqui, mas mais uma vez o Gun se afasta do seu toque, o que faz o Yota entender que o Gun ainda está chateado com ele. Ao entrarem no quarto, o Yota não consegue se conter aqui e comenta que o Gun mudou, que ele não é mais o mesmo, e mal esperando a resposta do Gun e em um impulso feroz, o Yota deita ele na cama. Então fala: Beagle, me desculpe por tudo, será que existe uma possibilidade de você voltar a ser o que era? Em um gesto cheio de intensidade, culpa e sentimentos, ele se inclina ainda mais e captura os lábios do Gun. Sua surpresa, o Gun responde momentaneamente a esse beijo. No entanto, ele se levanta ali e começa a se afastar, só que aí ele para e acaba convidando o Yota
para fazer um passeio na praia com ele. Desde que eles começaram a se aproximar, o Gun sempre teve um carinho especial pelo Ryota, o que torna a sua decisão aqui ainda mais complicada. Apesar do perdão propriamente dito parecer um pouco distante, ele percebe que ele sente falta do Ryota. E é nesse espaço de reflexão que o Gun decidiu dar uma chance para o Ryota se explicar para ele. Com o Ryota e o Gun na praia, o Ryota confessa a Gun que ele não sabe qual é a sensação de quando se gosta de algo. O Gun fala que acha que não é algo tão complicado de entender, porque é só você ver se isso, ou essa coisa, ou esse alguém, enfim, lhe faz feliz. Ryota dá um passo para frente, olhando profundamente para os olhos do Gun aqui, e fala, então, eu acho que eu gosto. Os dois então começam a se provocar e brincar no mar. É uma cena que se desenrola de uma forma leve e divertida, e as músicas de Perfect Ten Liners são muito boas. Os dois se entregando completamente às brincadeiras aqui no mar, criando ali um momento descontraído e cheio de conexão, e se reúnem ali com o Ark, com o Army e com o Tawan para o Ryota pegar suas pulseiras dos 10 perfeitos. Tawan questiona o Ryota se o Gun é a sua pessoa especial. Ryota e Gun nega, gente, mas o Tawan não se convence não. Inclusive ele até fala depois, vamos ver quem é que estava certo, quem é que estava errado. Eles bebem todas ali, gente. O Armin, como sempre, fica muito bêbado, né? E aí ele fala para o Ryota e para o Gun pra eles verem o nascer do sol ali na praia, que é muito bonito, que ele já viu. Portanto, ele vai voltar pro quarto com o Armin. Quando eles estão ali na praia, aguardando o nascer do sol, o Gun admite para o Ryota que viu ele beijando o Arit. Tá, explica para o Gun que o Arit é o seu ex-namorado. Ele conta que durante o relacionamento e mesmo após o término deles, eles continuam próximos porque eles se entendem bem, e que o Arit foi a única pessoa que fez o Ryota se sentir seguro naquela época. Só que aí o Arit descobriu que o que ele sentia pelo Ryota não era um amor romântico, né, gente? E sim um amor fraternal, né? Um amor entre irmãos. E ele decidiu terminar o relacionamento, só que o Ryota não aceitou isso muito bem, né? Ele falou para o Arit que o Arit destruiu o mundo dele mais uma vez. Isso, somado ao divórcio dos pais do Ryota, fez o Ryota desistir do amor, né? Fez ele acreditar também que o amor não existe. No entanto, desde que ele conheceu o Gun, o Ryota fala que ele não precisa ir mais para o bar, que ao lado do Gun ele se sente seguro, e que ele não quer que o Gun fique longe dele, né? Ele deixa claro que entre ele e o Arit acabou, e que agora só existe ele e o Gun. Gun então pergunta o que ele representa para o Ryota. O Ryota fala que o Gun é especial para ele, mas que ele ainda não sabe se isso é amor. Então pede para o Gun esperar por ele. O Gun fala que sim, que ele não vai apressar o Ryota, não importa quanto tempo demore, ele vai esperar por ele. O Ryota então beija o Gun, e o Gun responde esse beijo, né, gente? E é um beijo carregado de luz e escuridão. O que eu quero dizer com isso? Luz por parte do Gun, né, porque ele já percebeu que ele ama o Ryota, isso tá mais do que claro para ele e pra gente. Escuridão por parte do Ryota, por quê? Porque o Ryota já ama o Gun, mas esse sentimento está acobertado por todos os traumas que o Ryota tem ali, né? Ele não consegue colocar esse sentimento completamente para fora, embora muitas vezes, gente, o que norteia as ações do Ryota é justamente ele amar o Gun de volta. Então, pra mim, gente, já está claro que mesmo que o Ryota não compreenda, não entenda, não aceite isso, ele já ama o Gun. Quando eles voltam ali para o dormitório, o Ryota quer que o Gun mude de volta para o quarto deles, só que o Gun fala que ele não vai mudar ali, porque não quer mais incomodar nem o Fai-Fa, nem o Kong. E aí o Ryota fala que tudo bem, que não importa onde ele vai dormir, porque ele sempre vai se aconchegar à noite ali com o Gun. O Ryota entra no quarto dele, Fai-Fa e Kong decide provocá-lo agindo como cachorro, né, falando que o Ryota abandonou eles ali. Eu ri demais nessa cena. E aí, quando a conversa fica séria, o Gun revela pra eles o que aconteceu entre ele e o Ryota. O Ryota, gente, realmente deu para o Gun a sua pulseira dos 10 perfeitos, né, como ele tinha prometido antes. O Gun até deixou claro pra ele que se ele descobrir que o que ele sente pelo Gun não é amor, ele pode pegar a pulseira de volta. Ele também disse para o Ryota que ele não vai ficar triste porque ele é o raio de sol ali que ilumina a vida de todo mundo. De fato, ele é o raio de sol que ilumina a vida de todo mundo, mas aqui o Gun só tá enganando a si mesmo, né, gente? Porque ele vai ficar muito triste se o Ryota descobrir que não ama ele. Mas a gente sabe que o Ryota ama, então tá safe. Até pergunta se o Gun ama ele, e o Gun fala que se ele responder, ele vai ficar na desvantagem. Então ele só vai dizer para o Ryota o que ele realmente sente quando o Ryota também estiver pronto para expressar seus sentimentos reais. À noite, gente, como o Ryota disse para ele, ele aparece ali para se aconchegar ao lado do Gun, né? Ele coloca o Gun aqui em seus braços e os dois dormem abraçadinhos juntos. Aqui então acontece o aniversário do Fai-Fa e do Neil, e a família deles tem uma tradição. Eles vão jantar ali com os pais deles, e eles também comemoram o aniversário do Ryota nesse dia, mesmo que não seja o dia de nascimento do Ryota, porque o Ryota costuma esquecer o próprio aniversário. O popular Fai-Fa revela isso para o Gun,
E o Gun, gente, muito fofo, né? Muito atencioso, muito gentil. Ele dá uma gravata de aniversário ali para o Ryota, onde ele gravou a data de nascimento do Ryota, né? A verdadeira. Ele fala para o Ryota que é importante ele se lembrar de sua data de nascimento e que ele tem a ele. Sempre vai lembrar dessa data especial. O Ryota, emocionado aqui, então fala que o Gun é a primeira pessoa que se importa com o seu aniversário real e que ele quer que o Gun esteja ao lado dele para comemorar com ele todos os anos, né? Ele abraça o Gun aqui com força, demonstrando gratidão e afeto e sentindo o seu coração acelerar e esquentar assim. Ele até convida o Gun para ir no jantar com ele, né? Só que o Gun fala que isso seria um pouco esquisito, melhor ele sozinho. Após o jantar tradicional com o pai ali, onde eles atualizam um pouco o pai deles sobre como que está a vida deles, o Neil, que é o irmão mais velho, tem uma conversa séria com o Ryota. O Ryota realmente precisava escutar o que o Neil tinha a dizer, gente. O Neil foi certeiro aqui. Neil rapidamente percebeu que, embora o Ryota fique falando que ele e o Gun são apenas amigos, os dois agem mais do que isso, né, gente? Eles agem muito como namoradinhos que namoram em vários momentos. Neil reflete sobre como que o divórcio dos pais deles afetou todos eles. O pai deles desistiu do amor. Ele mesmo, quando começa a ficar sério com alguém, começa a sentir muito medo. O Fai-Fai é legal com todo mundo porque ele teme não ser amado, mas ele mesmo não sabe o que realmente é amar alguém. O Ryota, por outro lado, foi o único que teve coragem o suficiente para se arriscar, mas ele acabou se machucando, né? Ele está se referindo aqui ao Arich. Neil então alerta o Ryota sobre o fato do Gun agora estar arriscando e que tá tudo bem, o Ryota protegeu seus sentimentos, mas ele deve levar em consideração também os sentimentos da pessoa que está ao lado dele. Com essas palavras na cabeça, gente, o Ryota começa a se afastar do Gun, acreditando que, como ele ainda não entende os seus próprios sentimentos, na verdade eu vou um pouquinho além aqui. Pra mim, gente, o Ryota já está no processo de compreender que ele ama o Gun e ele sente muito medo disso, sabe, gente? Ele falou que não, mas na verdade é sim, gente. Ele tem medo de amar. Só que ele acaba machucando o Gun mais uma vez, né, gente? Já que ele não explica para o Gun que ele precisava de um tempo, que ele queria esse espaço. O Gun, gente, ele continua agindo como antes, porque o próprio Ryota pediu para ele voltar a agir como eles eram. Gun, animado, convida o Ryota aqui para ir para sua casa, né? Algo que ele tinha prometido para o Ryota. Ele até já conversou com a mãe dele. Só que o Ryota recusa aqui, inventando que ele ia ter um compromisso, né? O que eu falei para vocês. Ele tá tentando se afastar do Gun. Então confessa para o Fai-Fai que ele está com medo do Ryota descobrir que não é amor, medo do Ryota não amá-lo, pois do lado do Gun tá claro que ele já ama o Ryota, né, gente? Fai-Fai já percebeu também. Fai-Fai o consola falando para ele que eles não estão fazendo nada de errado, mas também não é errado o Gun perguntar para o Ryota se o Ryota já tem uma resposta para ele, pois isso fará com que o Ryota perceba que o Gun ainda está esperando pela resposta dele. Naquela noite, assim como o Fai-Fai comentou, né, gente, ele permite que o Ryota venha dormir com o Gun, porque ele deixa a porta destrancada. O Ryota se aconchega ali no corpo do Gun, abraça ele com força e os dois dormem juntos. No dia seguinte, na faculdade, o Gun, que não está conseguindo mais ficar controlando o seu coração, ele pergunta para o Ryota se o Ryota já tem uma resposta para ele. O Ryota fala que não, pede desculpas por isso. O Gun então diz que ele que deve pedir desculpas porque ele disse que não ia pressionar o Ryota. Só que aí o Ryota, percebendo como que o Gun está se sentindo por causa dele, fala o seguinte: se algum dia você encontrar alguém que você ame mais do que a mim, e essa pessoa fará você se sentir mais amado, você está livre para isso. Só que essas palavras, gente, elas partem o coração do Gun e corre para o banheiro para chorar, né? O Ryota sabe que o Gun está chorando porque ele fica do outro lado da porta. É que ele sente o peso e a dor das palavras dele, né, gente? Ele realmente magoou o Gun. O lado do Gun praticamente interpretou a fala do Ryota como se o Ryota tivesse matado a relação deles, que ainda nem começou direito. Então, nessa noite, gente, o Gun não permite o Ryota vir dormir abraçado com ele, né? Então, ele tranca a porta. E a cara do Ryota, quando ele descobre que o Gun trancou a porta, gente, foi maravilhosa, bem feito. Felizmente, o Ryota é um daqueles personagens que só aprende quando sofre, gente. Então, ele precisava sofrer um pouco. No entanto, o Gun passa mal, gente, e acabou os remédios dele. Ele sai para comprar e é aí que o Ryota salva ele e leva o Gun para o dormitório dele para cuidar dele. Ele então pede para abraçar o Gun, que permite, e ele pergunta se o Ryota já tem uma resposta para ele. O Ryota admite que ainda não tem a resposta, mas se ele pode retirar o que ele disse, porque ele tinha dito para o Gun que se ele encontrasse uma pessoa que ama ele ainda mais, ele poderia ir embora, né? Ele poderia seguir com essa pessoa, só que o Ryota não quer isso mais, né, gente? Porque ele nunca deixaria o Gun ir. O Gun então responde que ele não pretende ir a lugar nenhum, gente. Ele se aconchega ali nos braços do Ryota. Uma onda de sentimentos e desejos expressos e não expressos cobre o coração dos dois e os dois se beijam, gente. Uma curiosidade para vocês: parece que o beijo não estava no roteiro, tá? Que isso foi improvisação do Percy
Arite e do Santa, que sentiram que os personagens precisavam se beijar nesse momento. E eles acertaram muito, porque o beijo finaliza essa cena com chave de ouro. Esse beijo mostra como que o Ryota está próximo de entender que ele precisa valorizar o amor de quem ama ele e que o Gun realmente está disposto a esperar por ele, mesmo com todas as incertezas, porque o que o Gun realmente sente pelo Ryota é amor, e um amor bem forte. Ryota ainda continua segurando o Gun em seus braços, e aqui ele reflete sobre a conversa que ele teve com o Arite. Na conversa, o Ryota admitiu que ele afastou o Gun de propósito, porque ele não quer que o Gun fique esperando a resposta dele, que pode demorar muito. Em outras palavras, ele está com medo de que o Gun saia machucado. O Arite o aconselha a manter a calma e pensar um pouco melhor, né? Você realmente consegue viver sem ele? Se a resposta for não, então quer dizer que você ama. É melhor você se apressar, porque pode chegar uma hora que ele vai se cansar e vai embora. Quando o Gun acorda, ele fica tentando convencer o Ryota ali a levar ele para comer no shopping, gente. O Ryota fala que não, porque o Gun está doente. Só que o Gun, gente, ele é o Beagle do Ryota, né? Ele fica todo manhosinho aqui com o Ryota e o Ryota acaba aceitando. E aí, quando eles estão no shopping, o Ryota fica alimentando o Gun e vice-versa. O Ryota então se desculpa por tudo que ele fez, né? Ele fala que ele pede desculpas por ter feito o raio de sol do mundo triste. O Gun sorri para ele, perdoa o Ryota por tudo que ele fez. E aí o Ryota fala para o Gun para eles irem para a casa dele esse fim de semana para eles cumprirem a promessa que eles fizeram juntos. O Gun fica todo feliz aqui que o Ryota vai para casa. Mais tarde, gente, o Ryota aparece com aquele pijaminha amarelinho, né? Aliás, a família do Gun provocou o Ryota em relação a esse pijama amarelo, né, gente? Isso aí deve ser mega confortável, né, gente? Afinal, estamos falando do Armin, né? Mas enfim, gente, e aí o que acontece é que ele deixa claro que ele está ali para dormir de conchinha com o Gun, e o Fai-Fai fica olhando para eles de tipo, meu Deus, eu não aguento mais esse grude, pelo amor de Deus, o quarto é meu, entendeu? Vocês vão ficar me fazendo de vela até quando, entendeu? Até os 30, porque vamos ser sinceros, rende boas risadas. Do Arite agora, gente, ele repreende o Cal, porque o Cal está machucado, né? Ele acabou brigando com aqueles caras que atacaram o Ryota. E aí, gente, o Arite fala pra ele que ele deveria agir mais na razão e não na emoção, pra ele não ser tão impulsivo, que se ele não se importa com o próprio corpo, pra ele pensar no Arite, que o Arite se preocupa com ele. O Cal então sorri pro mozão aqui, gente, e convence o Arite a cuidar das feridas dele. Esses caras voltam a atacar o Cal, gente, e o Arite, preocupado, manda mensagem aqui para o Ryota, que aqui está comemorando a vitória do Fai-Fai no concurso da Lua e da Estrela. Então o Fai-Fai virou a Lua da faculdade de engenharia. Quando o Ryota vê que é o Arite que tá ligando pra ele se afasta pra atender a ligação. Nesse momento o Gun fuzila o celular com os olhos. O Gun vai até ele, né, gente? O Ryota avisa para o Gun que ele precisa ir. O Gun fica visivelmente triste e inseguro porque ele ainda está com ciúmes em relação ao Arite e o Ryota. Percebendo como que o seu Beagle ficou cabisbaixo, gente, o Ryota convida o Gun para ir com ele, desde que o Gun obedeça todas as suas. No caminho eles acabam encontrando o Cal sendo agredido, né, gente? Mas o Cal apanhou pra caramba nesse episódio. O Ryota então sai do carro, eles começam a lutar com os caras ali, só que um dos caras acaba sacando uma faca, gente. O Gun fica extremamente preocupado. Ele sai do carro para poder ajudar o Ryota, só que aí o Gun acaba tomando um soco no rosto. Os agressores então continuam batendo neles, gente. O Ryota abraça o Gun aqui, servindo de escudo humano para ele. A situação só se resolve quando o Neil aparece apontando as armas para esses caras que fogem, só que o Neil deixa claro para o Ryota depois que a polícia conseguiu achar esses criminosos e prenderam eles. O Arite então fica segurando o Cal ali nos braços dele, né, extremamente preocupado aqui com o estado do mozão, e o Cal fala que está bem. Um segundo depois ele desmaia. Enquanto isso, o Ryota segura o Gun visivelmente assustado, em choque em seus braços. Ele então revela para o Gun que ele já tem uma resposta para dar a ele, gente. E nisso o Gun sorri, o Ryota sorri para ele de volta e os dois continuam abraçados fortemente. O Cal e o Ryota fazem as pazes aqui, né, gente? Eu não acho que eles vão se tornar amigos, Brasil, mas colegas. Os dois voltam para o quarto ali. O Gun cuida dos hematomas do Ryota e ele pergunta o que significa a tatuagem código binário que o Ryota tem em seu próprio corpo. Ryota revela que significa a data do divórcio dos seus pais. O Gun pede desculpas por ter perguntado, o Ryota fala que tudo bem e ele revela para o Gun que finalmente ele tem a coragem de amar. O que deixa o Gun visivelmente emocionado. Finalmente ele escutou as palavras que ele tanto esperava. O Ryota pergunta se ele pode conquistar o coração do Gun. O Gun fala que sim, mas ele fala que, para ser justo, ele também quer conquistar o coração do Ryota. O Ryota então dá um selinho no Gun, só que o nosso Beagle quer mais, né, gente? Então ele captura os lábios do Ryota aqui,
apaixonadamente. Ele sendo mais feroz e o Yota respondendo com fervor. O Yota deita o Gun na cama enquanto os dois continuam se beijando intensamente. No fim de semana eles vão para casa do Gun, Brasil, e de primeiro momento o Yota acha que o pai do Gun é uma pessoa rígida, mas isso não é verdade. Durante o jantar o Yota admite para a família do Gun que ele está tentando conquistar o coração dele e fica tudo bem. O Gun então mostra para o Yota o depósito onde ele ficou trancado na infância, revelando para ele que esse é o local responsável por ele ter medo de dormir no escuro desde quando ele era uma criança. O Yota sugere que eles entrem no depósito juntos, né? Afinal eles prometeram enfrentarem seus medos juntos. Dentro do depósito o Gun está apavorado, mas o Yota sempre permanece ao seu lado. Ele fala para o Gun que toda vez que o Gun pensar nesse lugar escuro, para ele pensar que o Yota vai estar lá do lado dele. Ele abraça o Gun com carinho, conectando seus corações e ajudando no processo de cura dos seus medos. Então dormem de luz apagada, gente, e o Gun, de primeiro momento, acaba tendo um pesadelo. Ele se vê completamente engolido mais uma vez pela escuridão desse quartinho, até que o Yota aparece e transforma esse pesadelo em um sonho, ajudando o Gun aqui a superar o seu medo de dormir no escuro. Quando o Gun acorda, gente, ele fala pro Yota que ele não teve um pesadelo, que o Yota apareceu para salvar ele. Ele finalmente se sente seguro, sem medo do escuro ou do passado. O Yota o abraça, gente, e logo os dois se beijam apaixonadamente. O Yota devorando os lábios do Gun aqui do jeito que o Brasil queria, gente, só que o Yota quer ir além. E ele pergunta para o Gun se ele pode fazer isso. O Gun então fala que eles ainda não namoram e o Yota olhando pra ele bem assim: Beagle da minha existência, eu te amo demais, entendeu? Eu te amo infinito, mas você pode, por favor, aceitar ser logo o meu namorado pra eu poder te comer? Por favor, eu nunca te pedi nada. O que eu preciso nessa noite? Eu só preciso te comer, entendeu? Se eu não te comer nessa noite, eu não vou conseguir dormir em paz. E aí, gente, o Gun aceita ser o namorado do Yota, gente, porque a verdade é que ele também quer ser merendado, Brasil. E a gente julga de jeito nenhum. E aí eles se beijam novamente, é aquele momento de profunda intimidade, conexão. Os beijos são intensos, carregados de desejo e amor, enquanto suas mãos exploram suavemente o corpo um do outro. Gradualmente eles vão tirando as roupas, gente, revelando a pele que queima com tanto anseio. Os lábios permanecem em sintonia, como se estivessem dialogando um idioma só dele, enquanto os olhos se encontram ferventes e embriagados pela paixão que os consome. Yota e Gun se movem em harmonia, a união dos seus corpos acontece como se eles fossem duas partes de um mesmo ser. Aqui eles não estão só fazendo amor, eles estão se entregando completamente de corpo, de alma, de coração, um para o outro, explorando essa forte conexão que os une de uma forma bastante verdadeira e íntima. Para a primeira cena NC do Percy e do Santa, gente, eu achei que eles mandaram muito bem. A química dos dois foi maravilhosa, a forma como eles transmitem a paixão e a vulnerabilidade dos personagens é muito boa. A maneira como Gun e Yota se conectam aqui, como se eles estivessem selando um pacto de amor e confiança. Isso aqui não é só um momento de desejo, não é só matar o tesão, mas sim uma expressão genuína do amor que sentem um pelo outro. Na manhã seguinte, após uma noite intensa de amor do Gun e do Yota, Yota, completamente apaixonado, reluta em soltar o Gun. Ele quer manter ele nos seus braços o máximo possível. O Gun fala pro Yota soltar ele, que ele vai ajudar a mãe dele com o café da manhã. O Yota então fala que se o Gun dá ele um beijo, ele solta ele, né? O Gun então beija os lábios do Yota, gente. Só que é nesse exato momento que a irmã do Gun entra no quarto, né, gente? Matando os dois de vergonha. O pobre do Yota até rola da cama. A situação fica ainda mais complicada para o Gun, gente, quando ele pede para a irmã dele não contar para os pais dele o que eles fizeram, e a irmã dele grita para os pais deles ali que ele está sendo um safado. Gente, eu ri demais. Ao se despedirem da família do Gun, gente, a mãe do Gun pede um abraço do Yota aqui. O Yota hesita um pouco, mas acaba abraçando ela, e aí ela agradece ele por ele cuidar do Gun. A gente vê que a família do Gun tá muito feliz do Yota e o Gun serem namoradinhos que namoram. Volta ao quarto, gente, o Yota não leva 10 segundos para assumir o namoro dele e do Gun para o Kong e para o Fai-Fai. Eles então se provocam ali um pouco, né? E o Fai-Fai ficou tão animado, gente, que imediatamente ele ligou para o Armin depois para contar a novidade, e o Ark fala que ele não está surpreso, que ele sempre viu o Yota e o Gun flertando um com o outro. E durante os preparativos do evento, gente, o Yota aparece ali para mimar o namorado dele, né? A metamorfose do Yota aqui foi tão intensa, gente, que até o Fai-Fai fica chocado. E aí quando eles estão almoçando juntos, ele reclama com o Gun
porque é que o Yota tem 2 ovos e ele só tem um, e o Gun fala que é porque o Yota é o seu namorado, ele tem que receber tratamento especial. E aí o Fai-Fai começa a reclamar ali, falando que ele também quer namorar alguém. Ele todo trabalhado no drama, gente, mas eu passo o pano pro querido, porque vamos combinar, né, gente? O Fai-Fai vem sendo não a vela, e sim o candelabro de Yota-Gun, praticamente desde o primeiro episódio do arco dele. Inclusive no próprio quarto dele, né, gente? Porque o Yota sempre aparece ali pra dormir de conchinha com o Gun. O Gun até pediu para o Fai-Fai apagar as luzes. O Fai-Fai até estranhou quando o Gun pediu ele pra apagar as luzes. Ele falou que ele não tem mais medo do... E o Fai-Fai até provoca eles, né, gente? Falando que a força do amor deles foi o suficiente pra curar ali o Gun e tal. E aí ele fala que ele tá cansado de casais apaixonados. O Yota vai para o palco ali, porque o Fai-Fai precisou ir no banheiro. E aí, gente, ele não sabe o que dizer ali. Ele pergunta pra ele o que é essa ecobag bonita, né? Colega da atividade de Engenheiros Unidos dele. E ele fala que sim. E ela pergunta do cobertor bonitinho, né, gente? Que tem forma de um beagle ali. E aí, gente, o Yota fala que é para o seu namorado, né? E o Gun, gente, ficando vermelho como um tomate. Quanto mais vermelho o Gun fica, mais o Yota era super meigo com ele na frente de todo mundo. Inclusive, o Yota vai até o Gun aqui e coloca o cobertor bonitinho nele, né, gente? Muito fofo. Mas eles matando todo mundo de inveja. A gente gosta dessa forma. A dinâmica do Gun sendo o beagle do Yota, gente, é absolutamente tudo que a gente precisava e não sabia. O Fai-Fai então volta e ele canta uma música romântica que combina perfeitamente com o casal Yota-Gun e também vai combinar com o romance dele com o Aine futuramente. Pra quem não conheceu, gente, essa é a música que o Puin cantou para Yua, que é linda, e ela na voz do Júnior, gente, ficou tão maravilhosa quanto. A escolha da música pra mim foi impecável e a interpretação do Júnior deixou tudo ainda mais especial. O Yota puxa o Gun para um canto aqui e fala que quer dar um presente pra ele. Ele dá ao Gun, gente, uma gravata onde ele gravou o aniversário do Gun ali, exatamente como o Gun tinha feito com o Yota alguns episódios atrás. Ele confessa que antes ele não sabia como se aproximar do Gun, mas agora ele deseja que eles fiquem juntos por muito tempo, né? E o Gun complementa ali pra sempre, né, gente? Pela eternidade. O Yota então beija os lábios do Gun, o Gun responde esse beijo cheio de amor. E aí os dois voltam para o evento, o Fai-Fai até reclama com o Gun aqui se o Gun viu ele cantar, e o Gun fala que sim, que ele foi ótimo. O Armin então anima a todos cantando outra música, gente, que é a música do Book para a Boss and a Baby, que é um boys love que eu gosto bastante. Tem crítica dele aqui no canal, tem resenha semanal de todos os episódios em formato de live. E essa música do Book para a Boss and a Baby, gente, é aquele tipo de música chiclete, gente, muito gostosinha de escutar. E aí o Fai-Fai dançando foi muito bacana. O Yota e Gun carinhosos aqui, gente, trocando beijinhos na bochechas adoráveis. O Yota então acompanha o Gun até uma aula específica, gente, porque ele quer fazer companhia pro namorado dele. E ele ainda coloca o cobertor bonitinho no Gun, matando os amigos dele de inveja e transformando todos eles em vela. À noite, gente, eles vão encontrar o Newton ali no bar dele. O Clau e o Arit também estão presentes. E aí o Newton fala que ele não acredita que o Yota e o Gun estão namorando. Ele pede para o Yota beijar a bochecha do Gun para provar isso. O Yota e Gun ficam tímidos aqui. Eles acabaram de assumir o namoro para eles, né? Só que aí o Newton vira para o Cal e fala para ele mostrar como se faz, gente. O Cal então beija a bochecha do Arit ali. O Yota, gente, não aceitando perder, beija a bochecha do Gun, né? E aí, gente, o Cal simplesmente beija os lábios do Arit aqui, pegando ele completamente de surpresa, mas pra mim aqui foi um claro sinal do Cal, o que é que ele quer depois, né? O Yota, então, gente, beija os lábios do Gun aqui, só que a diferença é que eles se empolgam bastante, Brasil. A coisa é louca aqui, né? Ao ponto do Fai-Fai ter que separar. Essa cena foi muito boa. Gun se tornando um beagle menos tímido e mais safado, gente, pra aproveitar as coisas boas da vida. Errado não está de jeito nenhum, né? E aí ele encontra o Arit ali no banheiro. O Arit fala para o Gun que o Gun é a pessoa perfeita para completar o mundo do Yota e que ele não foi o primeiro amor do Yota, que o Gun é feliz ali pelos dois, né? O Gun agradece ele. O Gun comenta que o Clau e o Arit ainda estão no banheiro. O Gun, gente, muito inocente aqui, e o Yota tentando proteger a inocência do Gun, gente, porque ele mesmo quer tirar ela, né? E a reação do Neil dos outros ali foi muito tipo, ele sempre faz isso, estamos acostumados, entendeu? E aí o Yota leva o Gun aqui para o seu quarto no bar. Os dois usam o pijaminha que o Armin deu para o Yota, gente, muito fofos. É como eu disse, né, gente, o Yota não demora muito para começar a fazer a chamada pelado com o Gun. Os dois então se beijam, o Gun se entrega completamente para o Yota e eles fazem a arte pelado mais uma vez. Com direito ao Gun no modo sedutor e safado, gente, o Yota adorando cada segundo, e nós também. No dia seguinte, o Yota leva o Gun para conhecer o seu pai, que fica todo feliz aqui. O Fai-Fai reclamando aqui que ele fugiu dos pombinhos apaixonados, mas que os pombinhos apaixonados foram até ele, gente, maravilhoso, né? Eu adoro o Fai-Fai. E a mãe deles aparece ali, o que acaba com o clima, né? O Yota até se levanta e sai da casa. Então fala que vai ver como o Yota está, e ele fala pro Yota que agora ele está feliz, se ele não quer compartilhar um pouco dessa felicidade
felicidade com a mãe dele. O Yotá então pede para ele chamar o Fai-Fai, gente, e ele pergunta para o Fai-Fai se ele odeia a mãe deles. Fai-Fai responde que ele acredita que o divórcio impactou todos eles negativamente, e ele acrescenta que se a mãe deles realmente quisesse cortar laços com eles, né, quisesse abandonar eles de vez, ela não tinha levado o Fai-Fai com ela, sendo que era o Yotá que queria ir embora com ela. O Yotá argumenta que ela levou o Fai-Fai porque ela provavelmente ama mais o Fai-Fai que ele. O Fai-Fai fala que não é isso, a mãe dos meninos está escutando a conversa, gente, e ela assume que ela não levou o Yotá porque se ela tivesse levado ele, aí sim que ela poderia ter abandonado a família de vez. Ela explica que ela levou o Fai-Fai porque o Fai-Fai era próximo dos irmãos deles e do pai deles e que ele pediria a ela para eles voltarem algumas vezes, mas se ela tivesse levado o Yotá, eles poderiam ter sido tão felizes que eles não teriam motivos para voltar e rever ninguém. Sinceramente, que mãe egoísta, viu, Brasil? A dor silenciosa nos olhos do Fai-Fai aqui é devastador. Ele então entende a mãe dele, gente, pede desculpas pra ela também, eles se abraçam aqui e fica tudo bem. Ela abraçou os 3 filhos dela. Ela então pede o seu outro filho, gente, que é o Gan, né? E ela agradece o Gan por ele ter tornado o Yotá uma pessoa carinhosa, e o Gan fala que não, que o Yotá sempre foi uma pessoa carinhosa. E aí o Fai-Fai acompanha a mãe dele até o aeroporto. O Yotá fala para o Gan que ele não tem proximidade com a outra família da mãe dele, igual o Fai-Fai. E aí, gente, ele agradece o Gan aqui por tornar o mundo dele melhor, por fazer ele feliz. O Gan fala que ele é o raio de sol desse mundo. O Yotá fala que ele não vai dividir o Gan mais com o mundo, que o Gan pode pertencer somente a ele. E o Gan dá um sorriso falando que sim. Na faculdade, gente, o Yotá entrega para o Gan aqui um formulário dos Engenheiros Unidos, só que o Gan acha que o Yotá tá armando para ele, né? Então ele preenche o formulário ali de um jeito todo fofo. Ele relata quando foi que ele começou a se interessar pelo Yotá. E a Pan, gente, sem saber disso, lê na frente de todo mundo. O Yotá aproveitou cada segundo. Então fala que o Fai-Fai tá fazendo ele se tornar um shipper, Brasil. Na verdade, Fai-Fai, você é shipper desse casal desde sempre. Quando eles voltam para o quarto, o Fai-Fai fala que vai tomar banho e vai deixar eles se amarem ali a sós. O Gan reclama com o Yotá aqui. O Yotá fala que isso foi bom porque agora ele sabe o quanto que o Gan ama ele, né? O Armin liga para eles aqui, convidando eles para a sessão de fotografia da formatura do Armin. O Armin tá todo emocionado aqui que o namoradinho dele se formou. A gente bota emocionado nisso, né? A gente adora, é o Armin. E aí ele comenta que o Gan quebrou a tradição dos 10 perfeitos, né? Que os 10 perfeitos namoram entre si. O Yotá, sem medo, fala que ele vai contra o sistema mesmo e ele beija a bochecha do Gan. O Gan sorri aqui e aí o Ark fala que ele não pode ficar para trás e dá um longo beijo na bochecha do Armin. O Fai-Fai então vai tirar a foto dos 10 perfeitos ali, só que o Jet chama o Gan, né? Falando que o Gan também faz parte do grupo, já que ele namora o Yotá, né? E o Fai-Fai, gente, falando, e eu não vou participar da foto não, e ele falando só pra ele tirar a foto. E aí, gente, ele tirando várias fotos dos casais ali, gente, foi uma cena bem legal. Eu amei o arco de Yotá Gan, gente, mas o arco de Ark e Armin continua sendo o meu preferido, porque eu gosto mais de Ark e Armin, gente, é questão de gosto. O único aparentemente solteiro ali é o caladão, o Yotá, gente. E aí ele troca olhares aqui com o Aine, só que depois ele corta o Aine na hora e fala pra ele não pensar nisso, porque ele já tem alguém. E chega o homem do Yotá, né, gente? Que é o Yotá, como bom gado que é, vai fazer o que o Gan quer, entendeu? E é o que a gente quer, gente. A gente ama gado. E aí ele repreende o Fai, porque o Fai fica em cima ali do Aine. O Aine fala que não se importa. E o Fai promete pro Yotá que o Aine é diferente dos outros. E aí o Yotá e o Gan vão embora. O Yotá fazendo carinho ali no cabelo do Gan. E ele falando que ele não vai se atrasar porque seu namorado vai acordar. E o Yotá dá um beijinho no Gan. E, gente, foi muito fofo. Foi tudo pra mim essas. Os sorrisinhos aqui, gente, é de deixar a gente com o coração quentinho. Sendo presente com o Yotá cuidando do seu mentorado, que é o Aine. O Aine fala que tá tudo bem, que ele pode ir ver o namorado dele, que é o Gan. E tanto o Fai-Fai aparece aqui com aquele seu jeito de moleque provocador. E ele insiste que é ele que deve cuidar do Aine, deixando claro que o Yotá, que é o seu meio-irmão, inclusive, deve prestar atenção ao seu próprio namorado. Ainda desconfiado sobre as intenções do Fai-Fai, especialmente sobre as suas interações com o Aine, o Yotá acaba hesitando. No entanto, o Fai-Fai reforça que o Aine está recebendo seu tratamento especial. O Aine concorda aqui, falando que ele pode ficar com o Fai-Fai, que o Yotá pode ver o seu namorado. Encontrar o seu namorado dormindo ali, gente, o Yotá não economiza no carinho. Ele enche o namoradinho de beijinhos incessantes, gente, é um beijinho da bochecha o tempo todo, e o Gan sabia que o jeito dele continuar fazendo o Yotá agindo assim é provocando ele, Brasil. Então quanto mais ele provoca, mais beijinho ele ganha. Gente, o Gan mimando a gente, o Yotá maravilhoso. Tá provando aqui que ele é um gado semi-cadelizado igual o Ark, gente. A gente
gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho e me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.